Para cada x real, denotamos por esse símbolo aqui, o maior inteiro menor ou igual a x. Então, esse símbolo é chamado também, às vezes, de ou função maior inteiro, ou também função chão. Porque nota o seguinte, por exemplo, o chão aqui de 3,15 é igual a 3. Então, você pega o maior inteiro que é menor do que esse número, que é o 3,15. Então, é o 3. Então, essa função chão é o mesmo que você pensar que você vai sempre arredondar para baixo o seu número. Se você tiver 3,76, o chão disso vai ser também igual a 3. Não importa se ele está mais próximo de 4. Você sempre vai pegar o maior inteiro que é menor do que esse número. E aí, sabendo que o chão de raiz de 1 mais chão de raiz de 2 mais chão de raiz de 3, assim por diante, até um certo n aqui inteiro, é igual a 217, a gente quer saber qual é o valor de n. Então, antes de qualquer coisa, a gente pode começar pensando aqui em calcular alguns exemplos, o começo dessa sequência, porque a gente sabe aqui umas aproximações para as raízes. Por exemplo, o raiz de 1 é fácil, né? Porque a raiz de 1 é 1. Então, a gente vai ter aqui chão de 1, que vai ser o próprio 1. Porque qual é o maior inteiro que é menor ou igual a 1? É o próprio 1. Agora, o raiz de 2 é aproximadamente 1,4. Então, qual que é o chão de 1,4? O maior inteiro que é menor do que 1,4. Vai ser 1 também. Aí o próximo é a raiz de 3, que é 1,73 alguma coisa. Então, é 1,7. O chão disso é 1 também, porque é 1, alguma coisa. Arredondando para baixo aqui, dá 1. Aí o próximo termo da sequência é qual? É chão de raiz de 4. Então, a gente vai ter raiz de 4 e o chão disso. Só que raiz de 4 é exato, dá 2. Então, arredondando 2 para baixo, dá o próprio 2. E assim segue. Se você pegar o próximo aqui, vai ser o chão de raiz de 5. Raiz de 5 é 2,20 alguma coisa. Então, o chão dele também é 2. Então, você vai ter essa sequência aqui, onde repete várias vezes o 1, depois várias vezes o 2. Aí a gente vai somar aqui vários 2, uma quantidade de 2, e vai chegar no chão de raiz de 9. Então, o chão de raiz de 9 vai estar aqui na nossa sequência, e raiz de 9 é 3. Então, vai chegar um momento que chega no 3. Aí começa a aparecer vários 3. Então, tudo que a gente vai precisar saber aqui é contar quantas vezes aparece cada inteiro nessa soma. Então, o 1 aparece 3 vezes. O 2 aparece uma certa quantidade de vezes. Aí depois aparece o 3, tantas vezes. E a gente quer saber quantas vezes aparece cada um para a gente conseguir ir somando até chegar no 217. Então, quando chegar em 217, a gente vai encontrar aqui qual é o valor de n. Então, como que a gente vai fazer para contar aqui quantas parcelas do 2 aparecem, quantas parcelas do 3 aparecem e assim por diante? Você poderia notar aqui que sempre vai depender dos quadrados, né? Como eu falei, o primeiro 2 que aparece é quando a gente faz o chão de raiz de 4. Então, aqui é quando o nosso n é igual a 4. E o primeiro 3 é quando a gente faz chão do raiz de 9. Então, é sempre quando a gente faz o chão da raiz quadrada aqui de um quadrado perfeito. Então, você teria que contar quantos números tem entre 4 e 9, incluindo 4 e excluindo 9. Ou seja, é de 4 até 8. Aí você vai ver que são 9 menos 4, 5 parcelas aqui. Então, a gente vai ter 5 números, que quando faz raiz dele e pega esse chão, vai dar 2. Assim como o do 1. O 1 vai do 1 até o 4, excluindo o 4. Então, é 1, 2 e 3. Portanto, tem 3 parcelas. E aí você pode seguir fazendo essa conta. Ou para não fazer a conta aqui caso a caso, a gente pode fazer a seguinte conta. A gente quer saber quando que a gente pega um inteiro k e a raiz quadrada dele está entre um certo inteiro j, é maior ou igual a j, e menor que o próximo, j mais 1. Porque daí a gente sabe que o chão desse k vai ser o j, que a gente aproxima aqui para o inteiro que está imediatamente abaixo dele. Então, quantos inteiros k vão satisfazer essa desigualdade? Se a gente elevar ao quadrado aqui, a gente some com a raiz. Então, fica j² menor ou igual a k, menor do que j mais 1 ao quadrado. E isso é j² mais 2j mais 1. Então, quantos inteiros k tem entre o j² e esse número aqui, j² mais 2j mais 1, incluindo o primeiro, que é o j², e excluindo esse ponto final aqui. Então, para contar quantos números a gente tem nesse intervalo aqui, onde os extremos são números inteiros, e a gente está pegando aqui menor ou igual a k, e aqui menor estrito do que j² mais 2j mais 1, basta subtrair o maior aqui do menor, ou seja, fazer esse da direita menos o j², e aí vai dar só o 2j mais 1. Ou seja, a gente vai ter j² mais 2j mais 1 menos j² vai dar 2j mais 1. Se você fizer em exemplos, fica bem fácil de entender. É o que eu estava falando. Se você pegar aqui, por exemplo, j igual a 1. Então, a gente quer saber quantas raízes de inteiros estão entre
1 e 2. Então, para ter isso, a gente vai ter que... O k tem que estar entre 1 ao quadrado, que é 1, e 2 ao quadrado, que é 4. Só que incluindo aqui o caso do 1 ao quadrado e não incluindo o 4, porque o 4 vai ter chão 2. E aí a conclusão é que vai ter uma quantidade aqui 2j mais 1. Então, se o j é 1, é 2 vezes 1 mais 1, que dá 3. Então, a gente tem 3 números que estão entre 1 e 2. E aí o próximo é entre 2, j igual a 2, e j mais 1 igual a 3. Então, quantos números tem a raiz entre 2 e 3? É o mesmo que contar quantos números estão entre 2 ao quadrado, que é 4, e 3 ao quadrado, que é 9. Então, 9 menos 4 dá 5. E se você fizer a conta aqui no final, 2 vezes 2 mais 1, porque agora j é igual a 2, isso dá 5. Que foi o que a gente tinha deduzido aqui, que tem 5 parcelas desse 2. Então, o que a gente sabe agora? Essa quantidade de parcelas que aparece aqui é sempre um número ímpar, e vai aumentando aqui o número ímpar, ou seja, foi 3, 5, o próximo vai ser 7. Porque esse seria o caso de fazer o j igual a 3, né? Contar aqui quantos números tem a raiz, que é maior ou igual a 3 e menor do que 4. E aí, pelo que a gente viu, é só substituir j aqui no final igual a 3. Então, vai ficar 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. Então, tem 7 parcelas do 3. E assim vai seguir. Então, a gente vai ter 3 do 1, 5 do 2, 7 do 3, aí 9 do 4, 11 do 5 e assim por diante. Então, a gente deduz o seguinte, a quantidade de 1s, a gente sabe que é 3. A quantidade de 2 vai ser 5, quantidade de 3 vai ser 7, quantidade de 4 vai ser 9, quantidade de 5 vai ser 11, e assim por diante. Quantidade de 6 vai ser 13. E acho que aqui já é o suficiente, porque a gente quer saber, no final, a soma de todos esses números aqui, do chão, de todas as raízes. Então, como na nossa soma vai aparecer 3 uns, a gente vai ter aqui 3 vezes 1 é igual a 3. É somar esses 3 primeiros termos. A gente tem que somar, continuar somando aqui. Então, vai ter 5 parcelas do 2. Então, quando a gente somar todos aqui, vai ser 5 vezes o 2, que dá 10. Então, quando a gente somar todas essas parcelas aqui do 1 e do 2, vai ter 13 já na nossa soma. Então, vamos colocar aqui a soma total. Então, somando só os 1s, tem 3. Somando até todos os 2, vai ter 13, que é 10 mais 3. Aí vai ter uma quantidade aqui de 7 números 3. Então, vai ter mais 7 vezes 3, que dá 21. Então, a gente vai ter 13 mais 21. Quanto que dá 13 mais 21? Dá 34. Aí a gente soma todos que dão resultado 4 para o menor inteiro. Então, tem 9 parcelas que dão 4. Então, vai ser 9 vezes 4 igual 36. E aí, 34, a soma total vai ser 34 mais esses 36 aqui, dá 70. E aí, a gente vai ter mais 11 parcelas do 5. Então, vai ter 11 vezes 5, dá 55. E 70 mais 55 dá 125. Então, até aqui deu soma 125. Lembrando que a gente tem que chegar no 217. E em seguida, a gente vai ter 13 parcelas do 6. Então, vai ter 13 vezes 6 na nossa soma. 13 vezes 6 vai dar 78. Então, somando aqui, 125 mais 75 dá 200. Então, mais 78 dá 203. Então, ainda não deu para chegar aqui no 217, mas está quase lá. E aí, os próximos termos que a gente vai ter é quando começa a aparecer os 7s. E a gente sabe que vai ter 15 parcelas do 7, só que a gente não vai querer pegar todas elas. Na verdade, a gente vai pegar só mais 2 aqui, né? Porque a gente já tem soma 203. Então, a gente vai querer pegar exatamente o primeiro valor, que dá 7, ou seja, o primeiro inteiro aqui, que o chão da raiz dele é igual a 7, e o próximo. E esse próximo vai ser exatamente o nosso n que a gente está buscando, porque a gente vai ter aqui raiz de k mais 1, que dá 7 também. E aí, quando a gente somar só mais esses dois, a gente vai ter 203 mais 7 dá 210, e mais 7, 217. Então, quem que é o primeiro termo cuja raiz aqui, o chão dela, é igual a 7? A gente viu que o primeiro é sempre quando a gente faz o chão da raiz de um quadrado perfeito. Porque justamente o raiz de 4 é o primeiro que tem chão igual a 2. E aí, raiz de 9 é o primeiro que tem chão igual a 3. Então, o raiz de 49, que é 7, vai ser o primeiro que tem chão igual a 7. Ou seja, esse k ali é 49. K tem que ser 49. E aí, quando a gente fizer raiz dá 7. E quando fizer a função chão, vai dar 7. E aí, o k mais 1, se o k é 49, o k mais 1 vai ser 50. Então, a gente vai ter que raiz de 50, quando fizer o chão disso, é igual a 7. E esse vai ser
o nosso termo n, que a gente tem que somar até ele para obter aqui 217. Portanto, a conclusão é que, se a gente somar raiz de 1, chão disso, mais raiz de 2, chão disso, mais blá blá blá, mais até o raiz de 50, fazer o chão disso, vai dar exatamente 217. Então, nosso n, que vai ser a resposta para essa questão, é 50. Então, lá no campo da resposta, que é um quadradinho aqui, 4 quadradinhos, a gente tem que deixar a resposta, que é n igual a 50.